Ora. O que temos aqui? Mas se não são meus queridos vendedores de ilusões favoritos, uma das minhas formas preferidas de comédia involuntária. Hoje vou me divertir bastante. Já fazia um tempo que queria falar sobre um fenômeno muito curioso e divertido. Um tipo de personagem que, na hora da verdade, falha em provar o quão fodão ele realmente é. Esse tipo acaba te causando a maior vergonha alheia que se pode sentir e faz com que você leve as mãos à cabeça. Ao mesmo tempo em que você se pergunta, em que diabos o personagem estava pensando? Assim é Black Clover, Besto Shonen. Digo, é assim mesmo. Hoje vou revisar 3 dos meus golpes de fumaça favoritos do mundo do mangá e anime. Mas antes, bem brevemente, vou explicar o que é um vende-humo para aqueles que não estão familiarizados com o termo. Disse que alguém está te vendendo fumaça quando promete algo praticamente impossível de cumprir ou conseguir. Também quando alguém te mostra algo que parece impressionante à primeira vista, mas na verdade não é tanto assim. Daí vem a expressão vender fumaça, pois não estão te vendendo nada real, apenas te enganando. Um exemplo prático seriam aqueles trailers cinematográficos impressionantes de jogos AAA que não mostram absolutamente nada da jogabilidade do jogo ou de suas mecânicas. É só um trailer cinematográfico feito em imagens geradas por computador com música épica de fundo que mais parece um videoclipe do que o trailer de um videogame. Muitas vezes, uma empresa lança um trailer cinematográfico impressionante para depois o jogo ser, digamos, diferente. Para provar, basta um exemplo: League of Legends e World of Warcraft. Qualquer um que veja seus trailers cinematográficos pensaria que são monstros gráficos, que vai fazer você ter um orgasmo selvagem enquanto joga. Para depois descobrir que eles são medianos nesse aspecto. Isso, aplicado a personagens de anime, é simples. Todos conhecemos aquele personagem super valorizado pela trama, fazendo-o parecer extremamente intimidador e poderoso, para depois ser destruído e humilhado ridiculamente por algum motivo, embora nem todos os casos sejam assim. Durante o vídeo, veremos 3 casos muito diferentes entre si. Alguns te vendem ilusão com seu poder, outros te iludem achando que terão mais impacto na trama do que realmente têm, e outros que te iludiram, fingindo ser malvados ou bonzinhos para depois se revelar o oposto. Beleza, explicações feitas, vamos pro vídeo. Número 1. Supremo Kaiosama. Como podem ver, começamos fortes desde o início hoje. O Supremo Kaiosama e tudo relacionado a ele, até ficar claro que o cara se mijava de medo. Foi uma das maiores enrolações que já presenciei na vida, e provavelmente a maior trollagem de Akira Toriyama. Na verdade, os Supremos Kaiosamas foram um pouco decepcionantes, exceto o Supremo Kaiosama do Sul. Pouco se fala desse senhor e devo dizer que ele merece o máximo respeito. O cara tinha muita coragem e lutava como um animal. Ele lutou bravamente contra Majin Buu, o que é uma façanha notável. Mas nenhum se compara ao nível de vergonha alheia com o que acabou sendo o nosso atual Supremo Kaiosama. Shin, que é assim que o cara se chama, foi apresentado como um sujeito extremamente temível. Ele apareceu pela primeira vez com Kirito, outro personagem que também se mostrou patético. Ele foi derrotado rapidamente pelo Dabura, mas provavelmente nenhum espectador se importou muito com a derrota desse cara rosado, certo? Quando o Shin apareceu, deixou o Piccolo totalmente apavorado de uma forma horrível. Isso te impactava muito, pois Piccolo nunca havia sentido medo de ninguém antes. Ele já sentiu medo de verdade, como quando enfrentou os Saiyajins, Vegeta e Nappa, mas sempre se manteve impassível, sem demonstrar. Como com Freeza e os androides, Ophl nunca hesitou. Mas aqui ele quase teve que correr para o banheiro dos marcianos de tanto medo. Realmente ficou apavorado. Naquele momento, todos nós pensamos que o Supremo Kaiosama seria um monstro invencível como o Zenosama, com cara de quem fuma maconha várias vezes ao dia. Depois explicaram que isso aconteceu porque o Piccolo estava fundido com o Kami-sama e ele devia respeito máximo aos Kaiosamas. E não sei o que, mas ainda assim não me convence. A reação do Piccolo ainda me parece exagerada e fora de lugar. A menos que Piccolo também acreditasse que os poderes dos Supremos Kaiosamas eram muito maiores devido à sua posição. Kibito e Shin continuam se gabando depois disso, lembrando aquele típico amigo que todos já tiveram. Acha que é o Fushtu Floyd Mayweather só porque faz um mês e meio que está treinando boxe na academia do bairro. Kibito foi o primeiro, convidando Gohan a se transformar em Super Saiyajin, como se fosse algo trivial, como ver um cachorrinho dando uma cambalhota. Quando na verdade, se os carecas cringe do Babidi não tivessem interferido, do socão que o Gohan teria dado no Kibito. Este último ainda estaria rodando pelo sistema solar. Aparentemente, Spopovich sabe não só bater em garotas adolescentes, mas também acabar com momentos divertidos. Os guerreiros Z ficam amigos dos dois e se preparam para ir à base do Babidi para derrotá-lo em uma luta. Durante o trajeto, eles se gabam de sua força incrível. Questionam como Shin poderia vencer Freeza com apenas um golpe. Que eles estão em outro nível e não sei o que. Tá bom, Kibito, tá bom. Com certeza, se você tivesse prestado atenção, teria vencido.
Eles chegam à base e Shin fica apreensivo. Babidi envia seus melhores guerreiros e Shin alerta Goku e Vegeta para serem cautelosos. São guerreiros de elite, super poderosos, fortalecidos por Babidi. E que se não tomarem cuidado, poderiam... Não, nada disso. Eles acabam com eles com um só golpe. Nesse ponto, o Supremo já começava a perceber que talvez pudesse ser assim. Só talvez aqueles caras fossem um pouquinho mais fortes do que ele pensava no começo. A partir daqui, tudo fica ridículo. O Supremo Kaiosama acaba sendo zoado por todo mundo. Goku ameaça ele para que saia do tatame do torneio. Vegeta grita feio com ele e Shin quase se borra de medo. Só o Gohan não mexia com ele. Shin é pequeno e vulnerável. Mais tarde, Majin Buu o espanca terrivelmente, como me lembro. Em uma cena, Majin Buu bate palmas no próprio rosto, deixando-o com um formato engraçado. Não sei, só pode ter sido uma trollagem intencional, senão não consigo entender. O segredo foi revelado. A verdade é que Shin é um fracote, ou pelo menos um fracote para esse momento da história. Além disso, na época ele não teve coragem de enfrentar o Majin Buu para proteger o universo. Não acho o Shin ruim, na verdade acho ele bem fofo. Mas é inegável que foi a maior enganação que já teve em Dragon Ball. Logo atrás vem o nosso querido Gohan, que também vai ter a vez dele de ser criticado. Não tenham pressa. Número 2. Lid ou Liev? Não sei. Como comentei na introdução do vídeo, existem várias formas de um personagem te enganar. A fumaça nem sempre está relacionada ao poder. Às vezes, enganações reveladas podem ser positivas para o personagem. Esse seria o caso de Leaf, o demônio que ele carrega dentro de si, esse pequeno filho da grande Pussy. Ele protagonizou o maior roleplay da história do anime, só igualado por Megumin de Konosuba e sua família. Por que eu digo que Leaf é um roleplayer muito simples? O cara passou a série inteira fingindo que era o pior dos vilões. Era um demônio impiedoso, poderoso e temível, que queria levar tudo pela via da destruição e da dor. E todas essas coisas, repletas de demônios e gente maluca. Mesmo quando aparecia diante de alguém, sempre o fazia com uma forma gigante e ameaçadora. Que não tinha nada a invejar da Kurama antes do Naruto dar uns beijinhos nela, mesmo quando apareceu pra aquele cara. Ou seja, pro Zagat ele apareceu de forma super agressiva e intimidadora, jogando na cara que ele tinha perdido por ser inútil. Ela até riu e se alegrou com a derrota dele. Isso é totalmente compreensível. Ao ver o passado do Leaf, já dá pra entender como os outros demônios o trataram em seu mundo, mas não posso deixar de apontar o óbvio. Durante todo o tempo, ele se mostrou como um ser de proporções bíblicas, que se alimentou do rancor, da dor e que anseia pela destruição. E blá 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 blá, para depois acabar sendo a criaturinha mais fofa e adorável que já existiu e vai existir em todo Black Clover. Perdoe-me por comparar novamente com Kurama, mas nesse caso é pertinente, pois também consigo diferenciá-los ainda mais. Hoje, em 2021, ainda há quem pense que esses dois personagens são iguais. Kurama, mesmo mudando sua atitude, nunca fingiu ser outra coisa. Kurama sempre foi o biju mais poderoso, com diferença, depois da divisão do Yubi. Isso só lhe trouxe desgraças, pois todos queriam se aproveitar do seu poder apenas para isso. Ele era apenas uma ferramenta, e ninguém, nunca, jamais, demonstrou o mínimo interesse em como ele poderia se sentir. Diante disso, ele foi sistematicamente maltratado pelos humanos. Aqueles que não o usavam queriam matá-lo ou selá-lo para que supostamente não causasse problemas, pelos quais nunca teve culpa. Independentemente da abordagem, agressiva como Madara ou educada como Hashirama, os humanos simplesmente o prejudicavam. Por outro lado, Leaf fez um ótimo roleplay. Ele só odeia os demônios, não tendo nada contra os humanos em si. Foi justamente uma humana, a mãe de Asta, quem cuidou dele e o tratou muito bem por um tempo. Liv quer pegar os demônios, e sim, mas toda essa coisa de aparecer em uma forma gigante, todo esse papo de escuridão e tal, foi exagero do Liv. É um demônio de baixo escalão, os demônios mais ou menos importantes nem o conhecem. Asta, um desconhecido que se tornou alguém através de seu esforço, é o Asta dos demônios. Diferente do Asta, o Liv ficou mais sombrio até que o Asta o fez voltar à razão. Com uns bons socos, porque se alguém não entende com palavras, vai entender com socos. Anotem essa dica pra vida, vai ser útil, confiem. A forma massiva da Liv era uma imagem falsa que ela criou deliberadamente, diferente de sua forma real. Novamente, é um Asta, porém um pouco mais Ed, também baixinho e tudo mais. Além disso, o Henry possui uma forma chibi, que é o ápice da fofura. Ou seja, isso é um show completo, uma das trollagens ou reviravoltas habituais do Tabata. Nada de novo no cenário. Acho incrível que Leaf seja basicamente uma versão demoníaca do Asta. Além disso, pode-se dizer que eles são irmãos, já que foram criados pela mesma pessoa e até fisicamente se parecem. É mais que óbvio, o autor está se esforçando ao máximo para criar a sensação de que eles são irmãos. Quem somos nós para nos opor a algo tão bonito? Espero que Juno não fique com ciúme, ou tenha que dividir seu lindo chifre. Eu amo todos os personagens desse elenco, não aguento. Bem, por todas essas razões que mencionei, declaro Leap como o vendedor de ilusões positivo, mais fofo e agradável que já vi.
Nem tudo seria negativo neste vídeo. Em terceiro lugar, Minato Namikaze. Ele está nesta lista por parecer ser um dos maiores vendedores de ilusões para a comunidade de Naruto, pela participação limitada dele na Quarta Grande Guerra Ninja. Minato foi muito exaltado durante o mangá, mas não acho que tenha sido superestimado, porque nenhum dos feitos dele foi exagerado. O que diziam sobre ele, ele realmente fez, ao contrário do que diziam sobre o Supremo Kaiosama ser super forte, mas não era. No caso de Minato, estávamos diante de uma verdadeira fera no combate e na estratégia no campo de batalha. O problema que os fãs têm é se ele era tão forte, tão inteligente e habilidoso assim. Eu discordo. Acredito que Minato teve um impacto significativo durante a guerra, realizando muitas ações importantes. Certamente um cara tão apelão poderia ter feito muito mais, mesmo só com suas habilidades básicas. O cara tinha chakra infinito do Edo Tensei e podia usar o chakra da sua metade da Kurama. Depois tiraram isso dele, mas ainda era o Minato. Tem que entender que nessa saga teve um excesso de personagens importantes. E quando eu digo excesso, é excesso mesmo. Aconteceu um pouco como Marineford em One Piece. Os fãs precisam aceitar que, em sagas gigantescas, não é possível dar a cada personagem o protagonismo desejado, infelizmente. Mais do que acusar o Minato de vender ilusão, eu diria que o Kishimoto nos iludiu com a suposta participação do Minato na guerra. Porque o personagem em si era muito apelão e todos os seus feitos do passado foram, né? Então o personagem não teve culpa de não ter sido usado em todo o seu potencial? Talvez Kishimoto não devesse ter enfatizado tanto um personagem que depois não desenvolveria plenamente durante a saga. Mesmo assim, como eu comentei, também não fiquei com uma sensação ruim, tipo, ah, que personagem desperdiçado, ou nossa, que enganador, sabe? Minato, o quarto Hokage e pai do protagonista, era um personagem essencial. Depois você pode interpretar como quiser. Você pode pensar que ele foi um enganador, um personagem desperdiçado, superestimado ou finalmente ignorado pelo autor? É óbvio ser o inegável que a participação dele poderia ter sido melhor e não atendeu totalmente às expectativas dos fãs. Para mim foi mais que suficiente, considerando a complexidade e os problemas ocorridos durante essa saga. Não tenho muito mais a dizer sobre esse caso, mas precisava mencioná-lo. Além disso, é normal ficar ofuscado se você tem que dividir tempo de tela com Hiruzen God. Afinal, Hiruzen God é Hiruzen God, né? Você vê seu olho Kage, vê seu avô, vê seu pai, vê seu amante, vê tudo. E aí, meus pequenos monstrinhos, já percebi que o vídeo que fiz recentemente sobre vendedores de fumaça no anime foi bem recebido. Vocês gostaram bastante? Bom, isso de não faz tanto tempo, já faz 3 meses, na verdade. Puta que pariu. Você não sente minha falta. Sendo minha comunidade, era de se esperar que vocês gostassem de ver sangue. E eu, como sou um agente do caos de verdade, me vejo na obrigação de dar ao meu povo o que ele pede. Então aqui está a continuação do vídeo sobre os maiores enganadores do anime. Se você é novo aqui, não se preocupe. Vou explicar o que consideramos um enganador no mundo dos animes. Além disso, não é preciso assistir a primeira parte, pois lá abordamos 3 personagens diferentes dos 3 que vamos falar hoje. Recomendo que você pause este vídeo e assista aquele. Não se preocupe, não vou a lugar nenhum. Enquanto isso, vou bater um papo com a sua mãe, que me convidou para assistir um pouco de Netflix com ela, sabe? Beleza. Explicação rápida, avançando alguns segundos. Pra quem já está por dentro, eu considero que um personagem está vendendo ilusão quando se gaba de ter qualidades que na verdade não tem. Essas qualidades podem ser maldade, bondade, poder, habilidade, entre outras. A questão é que o personagem acaba sendo algo completamente diferente do que tentava nos vender ou do que garantia ser em primeiro lugar. Daí o termo vende fumaça, porque na verdade ele não está te vendendo nada. Era tudo fachada ou simplesmente mentira. Essa é uma das minhas formas favoritas de fazer comédia involuntária, pois o personagem geralmente fica mal visto aos olhos dos outros, tanto pelos fãs quanto pelos demais personagens de sua obra. Meu exemplo favorito já foi mostrado anteriormente. E era sobre o Supremo Kaiosama, um personagem que se vendia como a última Coca-Cola do deserto. Um ser supremo e extremamente poderoso, capaz de derrotar Frieza com um único dedo. Um verdadeiro deus que todos deveriam temer. E então, né? Foi horrivelmente derrotado junto com seu namorado, Kibito. De um jeito patético, mostrando que todo aquele show anterior, de que ele era todo poderoso e tal, estava fora de lugar. Bom, acho que já deu pra entender, então vamos prosseguir com outros 3 enganadores no mundo do anime, porque hoje o episódio tá cheio. Número 1. Bellamy. Esse cara é um meme ambulante completo, e por isso mesmo não é a primeira vez que Bellamy aparece em um dos meus vídeos temáticos. Vamos chamá-lo de Pouco Honrado. Ele participou do vídeo das cumeadas mais aterrorizantes do anime, onde apareceu, bom, por ter sido horrivelmente cumeado pelo Luffy, pouco antes da saga de Skypiea. Desculpa, dormi pouco essa noite. Jamais diria que Skypiea é chata.
Fica suportável se você colocar a velocidade 3 vezes mais rápida? Bellamy, surpreendentemente, é ainda mais enrolador do que Saco de Pancadas, especialmente na velocidade 4 vezes maior. A primeira enrolação desse personagem foi durante seu mini-arco. Já era evidente que Bellamy era um pouco mais charlatão que o normal. Minha teoria durante esses acontecimentos era que, apesar de Luffy e, provavelmente, Zoro serem mais fortes que Bellamy, eu supus que Bellamy não estava muito abaixo na escala de poder. Em suma, pensei que se Luffy e Bellamy lutassem, o Homem Camisinha teria dificuldades. Seria similar à luta deles contra Decomoria, ou sei lá, um Supernova ou algo assim. Mas minha surpresa foi enorme quando, depois de linhas e mais linhas e toneladas de texto do Bellamy se gabando de como era poderoso, perigoso e maluco. Tanto na cena do bar quanto quando o Luffy veio dar um soco nele. Esse cara realmente não calava a boca nunca. Teve que vir o Doflamingo dar uma dura nele para ele calar a boca por 5 minutos. Tudo acabou com um simples soco. O Luffy estava extremamente irritado, enquanto o Bellamy não tomava todos os cuidados necessários contra ele, para bancar o espertinho na frente da tripulação dele, e foi por isso que ele levou um golpe direto que o nocauteou. Não quero dizer com isso que o Bellamy era mais forte que o Luffy, o que quero dizer é que em outras condições. Talvez o Bellamy aguentasse 2 ou 3 golpes em vez de só um. Pensando bem, é provável que toda a recompensa do Bellamy se devesse ao fato de ele cometer crimes contra pessoas indefesas. Então não liguem muito pra mim, entenderam? Até com a recompensa dele esse cara faz fumaça. Uma recompensa alta equivale a alguém perigoso para a população ou para o governo mundial. Mas como não tem nada a ver com poder, na verdade, você nunca pode saber se uma recompensa é assim por feito de força ou por simples malandragens. Já em Dressrosa, Bellamy não enganou tanto assim, apesar de parecer que teria alguma importância ou faria algo decente. Apesar de ser usado como fantoche por Doflamingo, enquanto Bellamy chora feito criança, não considero o Bellamy de Dressrosa uma pessoa ruim. Mas todo esse lance dele ter ido para a Ilha do Céu e agora está mais forte, recuperando a esperança. Acho um pouco engraçado ser tão maltratado depois. O que querem que eu diga? Na verdade, sim, se pararmos para analisar. Depois do soco do Luffy, toda a vida do Bellamy foi pro maldito lixo. Até sua tripulação morreu, mas ele recuperou a esperança e a capacidade de sonhar. Acho que valeu a pena. Número 2, Gohan. Como prometi no vídeo anterior, para esta segunda edição dos maiores vendedores de ilusão do anime, temos o nosso querido Gohan, sabem? Ultimamente, os fãs desse personagem têm se ofendido muito se você o chama de vendedor de ilusão, já que, segundo eles, Gohan nunca vendeu ilusão. Que ele às vezes foi muito poderoso, que teve uma vida difícil, que nós somos haters e não sei mais o que. A questão é que eles acham que chamamos Gohan de vendedor de ilusão por causa do poder. Isso mostra que, literalmente, eles não pararam para ouvir os argumentos de ninguém que defenda a ideia de que Gohan é um pouco fanfarrão. No meu caso, a principal razão pela qual acho que Gohan é um vendedor de ilusão profissional é devido ao seu jeito suspeito. Mudança de atitude e personalidade dependendo da situação. Explicarei. Em todos os casos, quando Gohan se vê amplamente superior ao seu rival, e destaco, deve ser amplamente superior. Se ele é apenas levemente superior, como no torneio de Cell antes da fase 2, não conta, ele não adota. Uma atitude da qual até o mais ortodoxo dos Saiyajins se orgulharia. Os dois momentos mais famosos são na luta contra o Cell Perfeito ao chegar à fase 2 e contra o Super Buu, quando Gohan alcançou o estado místico. Em ambos os casos, Gohan adotou uma atitude egocêntrica, arrogante, estúpida e potencialmente perigosa, tanto para ele quanto para os outros. Contra Cell, Gohan se recusava a acabar com ele e ignorava os pedidos do seu pai. Não. Desse pai, não do outro de cabelo espetado. Ah, sim. Esse Goku pode ser muitas coisas, mas se tem algo que ele tem, é experiência no campo de batalha. E isso era em Z, antes do seu downgrade mental em Super. Então Goku sabia que era muito perigoso deixar que um inimigo tão abominável e imprevisível como o Cell tivesse tanto tempo para pensar em uma estratégia. Gohan ignorou e disse ao seu pai que queria se divertir um pouco mais com o Cell. Mas há apenas 10 minutos ele choramingava dizendo: "Eu não sou como meu pai. Não gosto de lutar, não sou um Saiyajin como meu pai ou o Vegeta." E como não era esperto, seu pai morreu e você quase foi brutalmente analisado pelo Cell. Super perfeito. Mas, sem dúvidas, contra o Super Buu ele foi um caso muito pior. Quando obteve o estado místico, como sempre, o Gohan deixou o poder subir a cabeça. Quando chegou ao campo de batalha e ficou cara a cara com o monstro Buu, que coisa, não? Ele perguntou: "Acho que você quer lutar contra o Majin Buu?" Lembrando que o Buu falava em terceira pessoa. Gohan respondeu: "Lutar? Com você? Não. Eu vou te matar." Então, espertinho, você quer lutar contra o Majin Buu.
Pô, pelo amor de Deus, Gohan. Você não era pacífico e só queria estudar o sei lá o quê? E aqui você poderia dizer, não foi o Super Buu que matou a mãe dele? Ok, eu até aceitaria isso se o Gohan estivesse irritado, bravo. Mas não, o Gohan não parecia estar bravo, ou pelo menos não tão bravo assim. Ele estava super confiante, como se fosse um valentão de escola. E mais uma vez, como sempre, ele deu espaço para o seu rival pensar em uma estratégia e acabar com ele horrivelmente. E de novo, a atitude de Gohan mudou. Uma vez que foi superado, até o maldito olhar dele mudou quando o Super Bugotenks absorvido acertou alguns socos nele. Impressionante. Pelo menos Vegeta ou Goku mantêm seu orgulho, mesmo quando estão sendo horrivelmente humilhados, como no caso do Super Vegeta contra Cell. Vegeta não sentiu pânico em nenhum momento. Como aconteceu com Gohan, que até tentou se esconder atrás de uma pedra para que Majin Buu não o pegasse. Ah, por favor. E eu sei que agora vão vir com o não. É que ele é meio humano, meio Saiyajin. As células se ativam e se desativam, por isso a mudança de personalidade. Aham, ok, entendi. E uma pergunta. Trunks, esse cara nunca passou vergonha assim e também enfrentou quem tinha que enfrentar, fosse mais forte ou mais fraco que ele. Ah, e sem nunca se achar o bonzão. Mas é que Mirai Trunks é o melhor personagem da franquia? Fazer o quê? Também quero fazer uma pequena observação, porque as pessoas gostam de complicar as coisas. E colocar na boca dos outros palavras que eles não disseram. Vou falar bem alto. Gohan do futuro não conta aqui, Gohan do futuro não é um enganador e também não considero que seja o mesmo personagem que o Gohan do presente. Desculpe, sei que deveriam ser considerados o mesmo personagem, mas é como se você me pedisse para considerar o Mirai Trunks e o Trunks como o mesmo personagem. Criança do Z e do Super. Simplesmente não consigo. Mesmo que você me diga que a única diferença entre eles é a vida que tiveram, não consigo compará-los de jeito nenhum. Se você quiser fazer isso, tudo bem. Nesse universo alternativo, Gohan mudou de atitude e se deixou de frescura. E pronto. A conclusão é que Gohan não é um enganador só porque não é forte. Na verdade, ele é muito talentoso quando quer e já ganhou muitos power-ups de presente. Ele é um enganador por causa da sua atitude, por bancar o durão e o mais forte quando pode. Mas inventar desculpas quando é superado, Gohan, faz o favor de se explicar. Ou você é um marrento ou é um nerd pacífico, mas as duas coisas não dá. Amigo, decide aí. Número 3. Sikorsky, ai, o bom e velho Sikorsky, gol. O maior cringe lord de todos aqui. Logo atrás vem Ali Jr. Nesse posto também poderia entrar Yanagi, já que tanto ele quanto Sikorsky foram os maiores enganadores de toda a saga dos Condenados. Pode ser que eles não fossem os mais fracos, já que suponho que o mais fraco era o Doyle. Embora eu não tenha certeza, teria que analisar isso com calma. A questão é que esses dois, mas principalmente Sikorsky, e é nele que quero focar hoje, passaram uma vergonha alheia extrema. Mas pelo menos Yanagi envenenou o Bak e quase acabou com ele. Sikorsky, por outro lado, não tem nenhum tipo de desculpa. O problema já começa com a apresentação dele, que é exagerada para inflar o personagem. E por que digo que é exagerada? Muito simples, porque no fim das contas foi uma mentira descarada. Quase dá pra dizer que foi uma encenação. Olha, o cara estava em uma espécie de prisão, tipo um fosso estranho, e teve que treinar até a morte à força dos dedos para conseguir escapar. Não tenho problema com isso, já que levando em conta as façanhas dessa mesma saga, como o maldito Dorian atravessando um mar a nado, como se estivesse nadando na piscina do bairro dele, ou Doyle aguentando uma execução na cadeira elétrica. Como se fosse uma maldita sessão de depilação a laser, porque também não é tão impressionante assim, mas enfim, eles mostram como se fosse, ele é louco, meu Deus, que loucura. Sikorsky não chega até aqui. E enfim, tanto faz, ninguém ia se surpreender. Mas chegou o momento em que mencionam que Sikorsky foi direto atacar Andrianov Zargon, assim que escapou daquele poço. Andrianov é aquele russo que teve bastante importância durante a saga da Arena Clandestina e que lutou contra Jack nas quartas de final. Esse tal Zargon era reconhecido em toda a mãe Rússia como uma verdadeira fera. Aí o Sikorsky, pra bancar o espertinho, porque ele sempre faz a mesma merda, ataca o Zargon. E ele, entre aspas, vence. Porque entre aspas? Porque depois explicam que o Zargon ainda estava ferido por causa da luta dele contra o Jack. Aquela luta foi tão brutal e intensa que esse homem ainda não tinha se recuperado completamente, nem de longe. Então sim, Sikorsky destruiu quase até a morte um homem ferido que não podia se defender. Isso não é explicado adequadamente no momento, e é por isso que fico tão irritado que Sikorsky se deu crédito. Vencer Zargon Law, também conhecido como Alexander Galen na dublagem, que alguns de vocês o conhecem assim. Depois disso, era evidente que tudo iria piorar.
Sikorsky passa toda a saga vagando como um completo idiota por Tóquio, sendo espancado por vários personagens, entre eles o pequeno Gaia. O momento mais patético desse cara foi quando tentou atacar o próprio Yujiro Hama. Esse cara deveria literalmente lamber o enorme pau do negão Biscuit Oliva, porque basicamente salvou a pele dele. Nem preciso dizer que Oliva poderia ter esmagado ele, tanto que facilmente, hoje em dia, Sikorsky seria um capacho de boas-vindas. O ponto mais baixo desse personagem nós já conhecemos poeticamente. Jack Hama, o homem que há um tempo atrás lutou contra Andrianov Zargon na arena clandestina, é o encarregado de finalmente colocar Sikorsky em seu devido lugar. Jack o leva exatamente ao lugar onde lutou contra Zargon há muito tempo, e o pulveriza. Não, aquilo não foi uma luta, foi um massacre completo, como se um homem adulto estivesse lutando contra uma criança. Mas a humilhação não termina aí. Mas Jack passa o bastão para Gaia, um super soldado que, agora que penso bem, também enganou todo mundo na sua época. Enfim, isso não importa, e pelo menos eu gosto da Gaia. Esse militar dá uma surra brutal no Sikorsky usando truques sujos de combate, dando ao Sikorsky um pouco do seu próprio remédio. E sim, esse homem com cara de bebê foi quem fez o Sikorsky conhecer a derrota. Depois disso, o Sikorsky, em vez de se retirar e, sei lá, começar a fazer bolos, ele enlouquece e vai atrás do Bach, depois faz uma dupla com Yanagi e com uma aparência bem acabada. No fim, os dois foram totalmente pulverizados pelo Bach. Power Up com sexo, o melhor Power Up da história do anime? Não tenho provas, mas também não duvido. Em conclusão, Sikorsky não foi apenas um vendedor de ilusões, mas também um personagem oportunista, egocêntrico, insuportável, sem consciência de suas próprias limitações. E definitivamente um cara que ninguém gosta e que duvido muito que tenha algum fã ou defensor. Que se dane. Sikorsky, você nem parece russo. Jack, sendo canadense, parece mais russo que você. Você não serve nem pra isso, seu pedaço de merda. Vou pro YouTube ver o Jack te dar uma surra pela 25ª vez. Tchau, tchau. Voltamos com uma das minhas séries favoritas de toda a minha trajetória no YouTube, que também é a favorita de muitos. Também. Sim, estou falando dos nossos queridos, adoráveis, cômicos e, acima de tudo, mijados bendeumos. Dessa vez com a edição número 3, com mais fumaça do que nunca. Não posso acreditar que fiquei tanto tempo sem fazer um vídeo dessa sessão. Embora, bom, também teve o spin-off dos anti-bendeumos. Acho que isso justamente supriu um pouco a carência. Bem, vamos fazer de forma simples e sem perder muito tempo para aqueles que não estiveram presentes nas edições anteriores e não conhecem o conceito de vendehumos. Segundo o Google, a descrição mais precisa desse termo seria algo como: pessoa que ostenta ou simula influência ou proximidade com alguém poderoso para vender seu favor aos interessados. Que, para colocar em termos simples e aplicando a personagens de anime, seriam todos aqueles personagens que se venderam como caras temíveis. A se levar em conta, seja por sua força, por sua inteligência ou qualquer coisa do tipo, se achando o máximo como se fossem a última Coca-Cola do deserto para depois acabar sendo o completo oposto ou, no mínimo, não corresponder às expectativas. Isso pode ser negativo ou até mesmo positivo para um personagem, como visto anteriormente. Se preferirem um resumo maior, são os fantasmas de uma vida inteira, porra. Os vendedores de fumaça são uma das minhas formas favoritas de comédia, seja involuntária ou voluntária em obras de ficção. Então, sem mais nada a comentar sobre isso, vamos aos fantasmones de hoje. Número 1. Gaia, o soldado definitivo, um assassino perfeito, capaz de te matar 7 vezes antes de você tocar o chão. Um ser tão perigoso que vive contido no corpo de um soldado medíocre. Um homem que superou seus limites e compreendeu profundamente sua própria fisionomia, que é capaz de manipular à vontade o ambiente hormonal do seu organismo. Dizem os rumores que ele é capaz até mesmo de enfrentar cara a cara o Todo-Poderoso. Yujiro Han derrotou um garoto de 13 anos e depois Yujiro o usou como pano para limpar o chão. Kaeya não me desagrada. Na verdade, tenho um carinho especial por ele pela surra humilhante que ele deu no mongoloide Sikorsky. Mas é que ele foi um dos casos mais infames de exagero nas habilidades de um personagem que Itagaki já teve. O que já é dizer muito. Na série dizia-se explicitamente que acreditavam que Gaia poderia enfrentar mano a mano o maldito Yujiro Hama, o que era e continua sendo ridículo. Considerando que Bach, aos 13 anos, o derrotou controlando suas endorfinas, esse militar não era uma ameaça real para o ogro. Cheguei a acreditar nisso. De qualquer forma, a série estava apenas começando. Se a própria obra afirma algo, o natural é interpretar literalmente. Por que a necessidade de mentir de forma tão descarada para o espectador? Após Baki derrotá-lo, percebi que esse sujeito baixinho não era flor que se cheire nem boa pessoa.
Aí ficou todo acabado diante de Yujiro. Quer dizer, não é humilhante perder para Yujiro. O cara é virtualmente invencível no seu mundo. O que foi ridículo mesmo foi insinuar que o baixinho do Gaia tinha a menor chance. Como disse, não quero implicar com o Gaia, pois ele me agrada e não parece ser uma pessoa ruim. Itagaki, sinto muita vergonha alheia quando você exagera tanto um personagem a ponto de ficar ridículo. Para depois não estar contra a altura das circunstâncias, nem de perto. Caramba, olha esse cretino insuportável. Ele é muito poderoso no campo de batalha militar, não em uma luta de artes marciais. Não entendem nada. Fã de Black Clover e de Boku no Hero. Mas eu posso entender que o ponto forte de Gaia seja o sigilo e o assassinato. Mas então, por que ele foi até uma maldita cobertura lutar contra Yujiro? Se ele supostamente estava se autoimpondo uma desvantagem terrível, por que não marcou com Yujiro em uma floresta cheia de armadilhas? É o próprio autor que tentou nos fazer acreditar que esses dois poderiam ter um mano a mano, não é culpa minha. Enfim, veja só, eu tenho o número 2, Mahou. Como sabemos, UP é a aparente reencarnação bondosa da entidade universal conhecida como Majin Buu. Esse personagem ganhou destaque, ou melhor, digamos que ele fez algo notável. Algo no spin-off Dragon Ball Grand Tour. Atualmente, podemos chamar Grand Tour de spin-off? Não, né? Não tenho certeza. Por outro lado, Maju é o nome dado ao Ubi após unir seus poderes com os de Majin. Buu gordo, criando uma versão teoricamente mais poderosa do Super Buu de Z. Não são exatamente iguais, mas seguem o mesmo princípio. Agora, por que o Ubi está aqui? A verdade é que eu gosto muito desse personagem, pessoalmente. E mais do que criar expectativas, acho que ele foi horrivelmente desperdiçado. Certamente vocês verão esse personagem novamente se eu retomar o tema de personagens desperdiçados. Mas, por assim dizer, realmente criaram expectativas com a possível relevância que o poderia ter tido. Afinal, ele é literalmente a reencarnação do último vilão de Dragon Ball Z e discípulo do Goku, treinado por ele mesmo. Além disso, ele se fundiu com o Majin Buu Watton, criando uma verdadeira fera em níveis de poder. Ou era isso que acreditávamos? Olha, Mahou é muito forte. Mas a Toei Animation, que foi a responsável por Dragon Ball Grand Tour, decidiu desperdiçá-lo horrivelmente e vender muita ilusão com ele. Tanta reencarnação, tanta transformação, tanta absorção, não sei o que, não sei quantos. Momento emocionante aqui, momento emocionante ali. Para que sua luta contra Baby Vegeta durasse apenas alguns minutos. O pior é que Mahou parecia ser tão poderoso quanto Baby Vegeta, até mesmo parecendo mais forte em alguns momentos. Além disso, o Up tinha técnicas de magia super poderosas. Como o raio de chocolate, que pode quase te matar instantaneamente, assim como Up fez com os pobres humanos. Aliás, eu devo ter um humor muito negro, mas caramba, Up, você exagerou jogando aquele raio de chocolate sem medir as consequências? Nie. Mas o Ben podia reconverter eles? Cretino, tá, era só uma piada. Como eu dizia, a luta foi muito curta, não pudemos ver as verdadeiras capacidades do Mahou, e realmente pareceu até um filler. Deram tanta importância pra esse personagem só pra ele acabar perdendo rapidamente. Só serviu pra ganhar um pouco de tempo e pra que o Goku pudesse chegar pra salvar o dia. Eu nem entendo por que colocaram ele ali. É verdade que depois ele começou a zoar o Baby por dentro. Basicamente, isso é a primeira e última coisa relevante que esse personagem faz. Espero que isso seja o suficiente. A partir dessa saga, Mahou, o guerreiro que enfrentava o Baby Vegeta na sua terceira transformação, passa a ser considerado equivalente ao Goten, Trunks e Vegeta, de forma mágica. Na forma base contra o Super C-17, não estou dizendo que Mahou tinha que vencer, mas sério mesmo que Mahou não podia fazer nem um pouquinho mais do que os outros? Considerando que, teoricamente, ele é dezenas de vezes mais forte que Goku na fase 3. Uma pena, pois como mencionei, Mahou tinha um potencial impressionante. Mas a Toei quis fazer a história o mais maldita e medíocre possível, e esse foi o resultado. Sim, a saga do Baby foi boa, mas também não vamos exagerar, teve muitos erros e problemas. Também não devemos deixar que a nostalgia nos segue, e nem vamos falar de como o Mahou perdeu para o Baby, sendo transformado em chocolate pelo seu próprio raio. Porque olha, só isso, basta ver a cena para sentir aquela necessidade de suspirar profundamente. Por tudo isso, Mahou, infelizmente, porque ele não tem culpa de nada. Ele é muito poderoso, muito interessante e bastante carismático, mas acabou ficando como um vendedor de ilusões por culpa da Toei Animation. Número 3, Guardiões de Chiclete. Ei, espera, rebobina. Guardiões de quê? Isso aqui não era um vídeo sobre anime? Pois é, era sim. Outro dia, enquanto assistia a um vídeo de 3 horas sobre a história de Hora de Aventura no stream, lembrei-me de um dos maiores enroladores que já conheci. Tive vontade de incluí-los neste vídeo. Os Guardiões de Jujuba são robôs gigantes criados pela Princesa Jujuba para proteger o reino. Doce ou Jujuba, dependendo da dublagem. O problema é que esses caras fazem de tudo, menos proteger. Notei que eles foram, literalmente, sacos de pancada enormes. Jamais derrotaram um inimigo ou ameaça no reino.
Counter com o Colar e Susana Selvagem são exemplos de personagens que derrotaram esses guardiões. Entendo que sejam apenas criações de bom nível, sem nada super especial, mas poxa, sendo robôs gigantes de combate, deveriam ser armas de destruição muito fodas, porém nunca cumprem seu propósito. Na verdade, eles são tão inúteis que a vez em que tiveram mais relevância foi quando um deles se corrompeu perto do final da série e começou a causar estragos, transformado em um tipo de demônio. Considerando o estilo de Hora de Aventura, isso pode ser uma piada interna da própria obra, como uma enganação proposital, similar ao que fazem em One Punch Man. Como isso não está totalmente claro para mim, prefiro colocá-lo aqui. Além disso, eles são muito pouco carismáticos em comparação com outras tropas do reino, como os simpáticos guardas banana, ou o robô samurai, aquele cujo nome eu não lembro, mas lembro que era bem badass e até um pouco edgy. Parecia uma paródia de personagens de anime. Enfim, não há muito mais a dizer sobre eles. Talvez muitos discordem de eu chamá-los de vendedores de fumaça, mas quando criança sempre esperei muito desses caras. Eles me pareciam imponentes e me causavam respeito. Mas esse respeito foi se dissipando com o passar do tempo, e o que era virou basicamente vergonha alheia. E um deles se corromper e começar a aprontar foi a cereja do bolo. Guardiões de Chiclete, os maiores vendedores de ilusão de Hora de Aventura, na minha opinião pessoal, sim. Mais um vídeo sobre vendedores de ilusão no anime. Desenvolvi um vício e não consigo controlar, tenho um problema, o que foi? Para de me julgar. Eu não escolhi ser assim. Parece que estou sem ideias, mas não é verdade. Estou preparando um vídeo sobre One Punch Man. 2 de Shumatsu, um de Adão e outro do Zero Fuku contra Buda, outro de Dragon Ball Super e um sobre Rock Lee e Maitugai. Mas é que o quanto eu me divirto fazendo vídeos sobre esse tipo de personagem não tem explicação. Acredito que isso se reflete positivamente no conteúdo. Enfim, sem delongas, já que essa é a parte 4. Vem de fumaça. Personagens que diziam ser de um jeito ou se gabavam de ter essa ou aquela habilidade, para depois acabar sendo exatamente o contrário e ficarem todos mijados e derrotados no chão. Como veremos adiante no vídeo, isso pode ser negativo para o personagem, fazendo dele um fanfarrão e palhaço de aparências, mas isso também pode ser bom para o personagem, por mais incrível que pareça. Bem fácil e simples, vamos lá. Número 1. Amanai Yu. Acho que a essa altura é impossível fazer um vídeo dessa sessão sem que apareça um personagem de Dragon Ball ou dele. Não há cabras na Manbiche? Interessante. Quis dar um descanso para Dragon Ball, mas não pensem que eles se safaram. Daura vem de fumaça, engole qualquer coisa. O lance do Amanaiju foi terrível, um personagem sem sentido. E a única razão lógica que me ocorre para a existência dele é que Itagaki estava chapadíssimo no dia em que decidiu incluí-lo na história. Por onde começar? Primeiramente, como sempre, esse personagem foi tirado do absoluto nada. Nunca jamais tínhamos ouvido falar que por aí existia um cara com características tão únicas a ponto de o próprio Yujiro Hama se interessar por ele. O ogro nunca tinha demonstrado o mínimo respeito por um rival até aquele momento. A loucura máxima aconteceu quando esse Amanai, cujo nome eu tive que procurar na wiki porque não lembrava, deu um tapa enorme no Yujiro, e o Yujiro não fez nada. Não consigo compreender essa cena nem o comportamento do Yujiro. Por que ele se deixou dominar por alguém tão fraco, patético e vergonhoso como Amanai Yu? É totalmente incompreensível. O pior é que essa foi uma das fases em que Yujiro se mostrava mais selvagem e agressivo. Após o ocorrido, não restavam dúvidas. Todo espectador pensaria que Amanai era extremamente forte e um dos favoritos do torneio. Um protegido de Yujiro, a quem ele ainda permite ser esbofeteado em público. Só um louco não acreditaria que Amanai deveria ter habilidades incríveis. Bem, quase, mas não. Se não me engano, ele venceu facilmente uma luta contra o lutador genérico número 536 de Baki. E onde podemos ver seu estilo de luta? De levitação? Aquilo era horrível e me dava arrepios. Que técnica de combate mais vergonhosa. Eu morria de constrangimento. Depois veio a luta contra o deus da guerra, o devorador de homens e assassino de tigres. Depois Orochi, pelo amor de Deus, que títulos épicos esse cara tem, né? Merecidíssimo, se quer saber. Enfim, não há muito mais a se dizer sobre o assunto. Depois ele mandou tão forte no Manai que até mudou o signo do zodíaco dele, deixando o Manai como um completo charlatão. Como ele não era um dos lutadores mais fortes do torneio, seria sorte ficar entre os 12 melhores. Embora eu duvide muito, rivais como Andranos Argon se mostraram centenas de vezes mais poderosos e difíceis de lidar do que este. Cringe Lord sem remédio, uma completa perda de tempo, encarnada em um personagem cujo design é esquecível e medíocre. Tudo acabou para esse idiota com um golpe de Yujiro na região do trapézio. Eu não sei se ele morreu, se ficou em coma ou se não aconteceu nada grave, sei lá, porque parece que esse cara não apareceu mais.
Que eu me lembre, nunca mais se viu a cara desse fracassadinho e se apareceu de novo. Imagino quão irrelevante ele é, que eu nem lembro. Queria eu saber o que diabos o Yujiro estava pensando para achar que esse cara ia ser uma revelação no torneio. Ou o ogro achava que o nível do torneio seria muito inferior ao imaginado por ele. O Amanai enganou até mesmo Yujiro com conversas. Ou o ogro estava completamente embriagado de saquê. Porque, pelo amor de Deus, Amanai, não apareça mais em Baccano, por favor, eu te peço. Número 2, King. Olha, é bem sabido pelos fãs de One Punch Man que uma das características dessa obra é a abundância de personagens. Vendedor de Fumaça é uma parte essencial da comédia de One Punch Man sem personagens que se gabam de serem o máximo. Só para que, instantes depois, Saitama os apague do mapa com um único golpe ou os humilhe. Heróis de alto nível, como o Samurai Atômico ou a deusa Tatsumaki. One Punch Man não seria One Punch Man. E obviamente também não seria One Punch Man se Genos não se sacrificasse a cada 3 episódios, de todos os enganadores que existem nesta obra. E olha que há concorrência. O indiscutível rei absoluto, e nunca foi tão apropriado dizer isso, é o bom e velho King. Porque todos sabemos que quando alguém fica bravo, King Enjain ir pro Rio, King é um amor, é um personagem maravilhoso, é completamente impossível não gostar do King. Ele não é só um cara incrível, com um coração enorme e muita coragem. Como ele mostrou quando encontrou Tadeu no subsolo, e o levou pela mão para resgatá-lo daquele buraco. Além disso, ele vale milhões como amigo. Sendo o único personagem da obra que realmente conseguiu ajudar Saitama com seus conselhos, empatizando muito com o careca invencível, King é a única pessoa com quem Saitama realmente se sentiu confortável. Falando sobre esses assuntos. Ambos conhecem os segredos um do outro e, por que não dizer, provavelmente se consideram mutuamente como melhores amigos. Ei, mas e Genos, o quê? Genos é mais como o aluno ou irmãozinho mais novo de Saitama, enquanto King é um amigo próximo mesmo. Eles jogam videogame, compartilham hobbies e interesses, e conversam sobre assuntos pessoais juntos. Saitama está sempre ajudando os outros, dando conselhos lógicos e demonstrando empatia, mas só King conseguiu retribuir isso ao próprio Saitama. E tenho certeza de que o careca de capa aprecia muito esse herói. O motivo pelo qual ele é um enganador, bem, não tem muito mistério. Todos acham que King é o herói mais poderoso do mundo junto com Blast, quando King é literalmente um humano comum e normal. Que teve a sorte, boa ou má, de lhe atribuírem muitas proezas, que na verdade foram feitas pelo Saitama. Apesar de King ser essencialmente um personagem cômico, ele continua sendo excelente. Também em todo o resto, exceto no poder, obviamente. Ah, não, desculpa. O King, um Giga Chad, protagonizou um dos momentos mais hilários da obra junto com o Paul Rio, que eu quase esqueci de mencionar. Foi quando ele encarou todos os malditos executivos da Associação de Monstros. E eles achavam que King era tão forte que qualquer besteira que King falava só por falar. Eles levavam como uma ameaça, uma provocação ou qualquer coisa do tipo King. Ele é um vendedor de ilusões, mas pelos motivos certos. E eu, pessoalmente, acho ele muito simpático, diferente daquele esquisitão do cargo anterior, cujo nome eu já esqueci de novo. Espero que nada de ruim aconteça com esse homem. Acredito que isso não ocorrerá. E que possamos vê-lo no final do mangá, jogando uma partida com seu bom amigo Saitama. Número 3. Sasuke Uchiha. Meu querido Sasuke, o que farei com você? É um personagem que eu gosto muito, e até fiz vídeos defendendo ele no passado. Embora ele tenha tido comportamentos extremamente vergonhosos durante Shippuden, se você parar para pensar, estava bastante justificado que em certas ocasiões ele se comportasse como um completo idiota. Não apoio nem concordo com as ações dele, mas enfim. Após muita dor e mentiras, Sasuke ficou mentalmente abalado, o que o levou a tomar decisões impulsivas e estranhas. Mas esse não é o tema do vídeo. Agora, por que ele é um vendedor de ilusões? Basicamente por toda a sua saga em Shippuden. Vou explicar o que considero a saga de Sasuke nessa série. Ou melhor, o início da sua verdadeira aventura. Desde a derrota de Orochimaru até a partida definitiva de Itachi com o Edo Tensei. Não sem antes nos fazer chorar como bebês, com as lendárias palavras: "Não importa o que aconteça, Sasuke, eu sempre vou te amar". O que aconteceu aqui é que, embora seja verdade e óbvio que Sasuke era muito forte, aconteceram um monte de coisas, várias conveniências de roteiro e milhões de fatores que levaram os espectadores e até o próprio Sasuke a pensar que ele era o cara mais durão da sala. Que ele era a última bolacha do pacote e o cara com o maior documento do pedaço. Até que ele encontrou certo rapper e seu mascote de 8 caudas. Primeiro as coisas mais importantes. Todos os títulos que Sasuke conquistou durante sua jornada não valem quase nada. Ser aquele que derrotou o temível Orochimaru, o explosivo Deidara, ou o invencível Itachi. Quando você para analisá-los cuidadosamente, percebe que não valem nada. O primeiro, Orochimaru, quando Sasuke o derrotou, provavelmente venceu a versão mais fraca, doente e destruída do vilão. Um Orochimaru que mal conseguia sair da cama, que literalmente estava morrendo.
E pra piorar, não conseguia usar as mãos adequadamente para realizar o jutsu. Somando a tudo isso, Sasuke o atacou de surpresa, sem dar chance ao Sannin de se defender. Sasuke derrotou o Orochimaru, mas aquele Orochimaru não era uma ameaça significativa. Sasuke se gabou de ser o cara fudão e começou sua jornada. Depois veio a luta contra Deidara. O que eu posso dizer? Inúmeros youtubers e criadores de conteúdo, antes de mim, já comentaram sobre o quão absurdamente inverossímil foi a resolução dessa luta. Com Sasuke tendo toda a potência que o roteiro podia dar pra ele, tirando habilidades do Sharingan do nada, fazendo ações na velocidade da luz, desviando de ataques impossíveis de desviar, entre outras besteiras desse tipo. Durante sua jornada, Sasuke venceu apenas um combate. Se o adversário estava morrendo, se tinha mais plot armor que Joseph Joestar, Kirito e Luffy juntos, ou se simplesmente deixava ele ganhar. E sobre essa coisa de deixar ganhar, sim. Itachi Sasuke também se gabou de ter vencido o Itachi quando, bom, todos sabemos o que teria acontecido se o Itachi tivesse lutado a sério durante a batalha. Itachi nesse momento estava literalmente morrendo de tuberculose, se minhas fontes não falham. Isso fez Sasuke realmente acreditar nisso. Normal. Se eu tivesse derrotado um Sannin, um Akatsuki e o próprio Itachi Uchiha, eu também acreditaria nisso. Depois Danzo, que por algum motivo de repente esqueceu como lutar e só sabia reviver com Izanagi. Mas tudo isso já acabou. Quando Sasuke encontrou o carismático Killer Bee, este deu uma surra humilhante nele e em toda a sua equipe, que quase o fez se borrar nas calças. É isso que acontece, Sasuke, quando todas as suas vitórias têm ressalvas e as lutas têm condições especiais. Até que você enfrentou um cara que não está nem aí com sua enorme oitava cauda. Seu poder do roteiro, Sasuke, eu te amo, mas você vendeu muita ilusão durante sua jornada? Tudo bem, tudo bem. Indireta recebida. Confirmei completamente que não sou só eu que acho personagens vendedores de ilusão divertidos e hilários, mas vocês também acham eles muito cômicos. Já que vi muito apoio nessa, entre aspas, série dos maiores vendedores de ilusão do anime, acabei tendo a ideia de um tipo de spin-off para essa sessão. Bom, na verdade tive duas ideias, mas a segunda ainda não vou revelar. Já estamos familiarizados com o que é um personagem vendedor de ilusão. Mas o que acontece quando é totalmente o contrário? O que acontecia quando um personagem parecia fraco ou irrelevante para a trama? Ele era completamente ignorado? E ninguém teria imaginado nem por um segundo que esse personagem realizaria algumas das façanhas mais incríveis da sua obra. Como chamamos esse tipo de personagem? Poderiam ser personagens que achávamos que eram fracos e depois se mostraram fortes, simplesmente. Mas não é exatamente a mesma coisa. Por exemplo, Whis, de Dragon Ball Super, até perto do final do filme da Batalha dos Deuses ou na retrocontinuação do anime, não dava pra saber que, na verdade, ele era muito mais poderoso do que o deus da destruição, Bills. Mas você podia suspeitar, ou pelo menos, podia imaginar que ele era algum tipo de feiticeiro supremo, ou no mínimo. Ele tinha muita importância em toda essa questão divina, por ser o assistente do deus da destruição. Mas os personagens que vamos tratar hoje podiam até ser motivo de piada para seus próprios autores e fãs, mas acabaram calando a boca de todo mundo, de uma forma que só pode ser descrita como épica. Por isso, hoje vamos mencionar e comentar alguns dos personagens mais anti-enrolação. Sinceramente, não sei como nomeá-los. Se alguém tiver uma sugestão de nome do anime, por favor, deixe nos comentários. Então, vamos lá. Número 1. Shibukawa. O Sr. Shibukawa é literalmente um oásis dentro de Baki. Esse velhinho é um oásis em meio a um deserto de fumaça. O mestre Itagaki é, por razões óbvias, um dos meus autores favoritos. Mas como todo mundo, ele tem suas, digamos, peculiaridades. Itagaki tem uma mania horrível e cansativa de exagerar de forma totalmente desmedida, indiscriminada e injustificada cada maldito personagem novo que aparece na tela. Já chegou ao ponto em que os fãs simplesmente suspiramos fundo e reviramos os olhos toda vez que um novo personagem é apresentado. E como sempre, ele é a última bolacha do pacote e o cara mais poderoso e fodão do multiverso. Só para que 5 minutos depois acabe sendo brutalmente espancado por qualquer outro personagem ou pelo ogro. E sabemos perfeitamente que 9 de cada 10 vezes em que nos apresentam um cara como um monstro invencível é só conversa fiada. Para dar um exemplo simples, temos o super soldado definitivo Gaia e sua infame supervalorização exagerada que teve em sua saga, afirmando que esse cara poderia chegar a derrotar o maldito Yujiro Hama, o fodão Yujiro Hama. Obviamente Yujiro nem teve chance, nem serviu para aquecer, nem para fazer o sangue circular um pouco no corpo dele, totalmente lamentável.
Será que esse homem já vai aparecer nas próximas edições dos Maiores Enganadores? Com certeza! A questão é que o velhinho Shibukawa é, se não o único, quase o único personagem que Itagaki não exagerou de forma absurda. E que depois se mostrou não só poderoso, mas também capaz de enfrentar monstros como Biscuit, Oliva, entre outros. Além de ter a impressionante e temível conquista de ser um dos poucos personagens que conseguiram derrubar o assassino de tigres, o deus da guerra, Orochi Doppo. Isso durante as quartas de final no torneio da Arena Clandestina. Embora fosse lógico perceber que Shibukawa não era um dom, ninguém tinha certeza, pois ele mantinha uma aura de mistério durante o torneio. Nem de brincadeira ele foi tão superestimado pela trama, como aconteceu com caras como o inútil Cringe Lord extremo, que o Yujiro trouxe para o torneio por algum motivo. Aquele que foi brutalmente analisado pelo Doppo depois, nem sei se eu lembro do nome dele. Ou mesmo com o Katsumi, que apesar de ser uma fera e um personagem que adoro. Nesse torneio havia muitos lutadores que eram superiores a ele, inclusive o Hanayama, embora tenha perdido para ele. Sempre vou sentir que ele parecia superior e perdeu porque era sua vez. Os socos que Katsumi aguentou foram pesados. Shibukawa conseguiu chegar às semifinais desse torneio, onde realmente havia um nível muito alto. Personagens como Andrianov, Zargon ou Hanayama não estavam no top 7. Como sabemos, ele foi derrotado pelo antagonista. Entre aspas, desse arco, Jack logicamente não ia ganhar na final, tinha que ser entre Baki e seu irmão. Não estou dizendo com isso que Shibukawa fosse mais forte, é só que a luta já estava roteirizada, por assim dizer. Embora sim. Nesse ponto, ele era um monstro imparável, superando o impressionante judô e jiu-jitsu. Que não caiu no cuidado de Shibukawa, mas sem dúvida, um feito totalmente impressionante ficar na mesma posição, por assim dizer, que Retsukai. E muito perto de entrar na final deste torneio, Shibukawa já demonstrou sua força em outras ocasiões. Além disso, como quando venceu Ali Jr., é muito forte e temível, um dos menos superestimados da série pelo autor. Além disso, ele é sensacional e eu gosto muito dele. O vovô Shibukawa, um dos meus personagens favoritos de Baki. Número 2, Magna, porque um verdadeiro homem nunca fala mal de Magna, o amigo supremo. Hoje, mais do que nunca, é hora de destacar um dos meus integrantes favoritos dos Touros Negros. E por que não dizer, de todo Black Clover, Magna Swing. Aviso, a partir daqui haverá spoilers pesados sobre a situação atual do personagem no mangá. Cuidado com isso. Contudo, não acredito que alguém tenha se chocado. Uma vez que o anime acabou, esperando que a Pierrot retome sem dar uma olhada no mangá, isso seria muito Omega Lu da parte dele. O que aconteceu com Magna no mangá acho que foi algo que ninguém poderia esperar. Eu sempre tive fé de que Magna e Zora fariam algo relevante no arco. Todos estavam ajudando, exceto esses dois que ainda não participavam ativamente. E como a Tabata tem o costume de não deixar totalmente abandonados e esquecidos os personagens secundários, eu sabia que ele faria questão de incluir o Magna. De algum modo. O que eu não podia esperar era que esse filho de um caminhão cheio de putas se desse tão bem. Com o cara aparentemente mais ferrado do trio de vilões, principal do arco. E o que eu mais gostei de tudo isso é que, em vez de dar um power-up idiota pro personagem para deixá-lo absurdamente forte, e assim ele pudesse entrar na escala de poder e continuar lutando, decidiram dar a ele outras habilidades que, sem torná-lo mais poderoso de fato, servem para que ele enfrente rivais que o superam completamente em poder. Porque como já foi muito dito, se você não pode vencer seu inimigo, então nerfeie ele. Além disso, sabemos que Dante é um cara que representa o ego em sua máxima expressão. Subestima Magna por ser um plebeu com poucas aptidões para magia e afins. Não saber como reagir quando ele começou a ganhar espaço acabou cobrando seu preço. Há uma série de pessoas que reclamam muito disso, já que Magna é um cara sem demônios ou elfos dentro. Enfrentar e derrotar de forma mega épica um cara como Dante? Bem, amigos, simplesmente isso não é Dragon Ball. Não vence quem solta a rajada de Ki mais poderosa. Também não é Naruto onde vence quem tem os olhos com mais formas e cores exóticas. Em Black Clover também é possível vencer com estratégia tática, surpresa, counter ou, como nesse caso, combinando tudo isso. Afirmar que o triunfo do Magna foi injusto é não compreender o funcionamento dessa obra. O Magna se encaixa perfeitamente nesse vídeo, já que quase ninguém apostava muito nele. E os que realmente apostavam e conheciam o potencial e a incrível natureza do personagem. Também não esperávamos que ele derrotasse aquele maldito Dante de merda. Então, é claro, Magna é absolutamente o oposto de um enganador. Pensei que ele poderia ser um bom suporte em algum momento. Faria algum salvamento épico, um sacrifício emocionante, mas definitivamente não isso. E nem vamos falar do quão épico foi. É impossível não se levantar da cadeira quando você vê o painel de Magna gritando sua vitória.
como um verdadeiro animal selvagem, totalmente coberto de feridas e encarando um Dante completamente destruído. Não dá pra pedir mais. Obrigado, Tabata, por tratar tão bem os personagens secundários, isso é muito apreciado. Toriyama e Kishimoto, suas obras não tinham mais de 5 personagens? Filhos da puta número 3, Mestre Kami. Em Dragon Ball não é muito comum que tentem nos enganar com um personagem. Os poucos casos em que exageraram um personagem foi com o infame Senhor Kaio. E esse mesmo deus enganou ainda mais os súditos de Babidi, e o Gohan também, embora por outros motivos. Como mencionado antes nesta obra, quando um personagem é poderoso ou perigoso, isso é facilmente perceptível. Mas isso também acontece exatamente ao contrário. Fica evidente quando um personagem não está à altura das circunstâncias ou não fará nada relevante. Em Dragon Ball, sempre foi fácil prever esse tipo de acontecimento. Por outro lado, o personagem de quem vamos falar hoje, o Mestre Kami Tenroshi, quebrou completamente esse estereótipo durante o torneio do poder multiversal de Dragon Ball Super. Isso sim, principalmente na versão do mangá, já que, embora seja verdade que no anime ele teve um grande papel, sua participação foi incrível, surpreendente e emocionante junto com seus eternos alunos Kuririn e Goku. No mangá, presenciamos o feito mais incrível já realizado por um personagem de Dragon Ball. E se não for, pelo menos entra facilmente no top 5. Isso foi conseguir minimamente enfrentar o maior monstro que tínhamos visto até então. Sem contar as divindades, o aterrorizante Jiren, o Cinzento. Isso, além disso, acompanhado do que, segundo o Mestre Kami, seria a última lição para Goku. A cena mostrava que o homem era originalmente o mais poderoso sobre a FAP da Terra, contendo de tudo. Aquele que lutou ao lado de seu companheiro e de seu mestre original contra o demônio Piccolo Daimao. E que anos depois, deu sua vida enfrentando esse mesmo inimigo, ainda estava de pé para proteger seu povo. Depois a gente entra na questão se isso fez sentido ou não. Eu quero dizer uma coisa, sinto que já faz um tempo que a escala de poder de Dragon Ball está totalmente quebrada. Chegaram a um ponto em que os personagens são tão absurdamente poderosos que você não entende como eles não desintegram o universo com um peido a qualquer momento. Por isso acho que a equipe de Dragon Ball optou por não fazê-los parecerem tão fortes, mesmo que sejam, entendeu? Em Dragon Ball Z, quando Goku alcançou a fase 3, parecia que ele era um monstro, um ser absurdamente hiperpoderoso. Só de olhar pra ele, você sentia que ele podia destruir o universo com um único golpe. Já em Super, aquele Goku Super Saiyajin 3 de Z não seria nem uma formiguinha na escala de poder. Em certos momentos, os personagens não parecem tão absurdamente fortes. Esse foi um exemplo. Por mais que Mestre Kami domine esta ou aquela técnica, Jiren é um cara que poderia limpar o chão com qualquer inimigo ou rival visto até agora na série. Novamente, sem contar os deuses, de qualquer forma, foi só uma pequena surpresa. Realmente, isso não ia derrotar o Jiren, mas serviu para o Goku entender melhor como vencê-lo. Ninguém esperava nada desse velho, safado e pervertido, e mesmo assim, ele conseguiu deixar todo mundo de boca aberta. Já que esse foi o assunto mais quente da comunidade durante todo o mês em que esse episódio saiu, já faz bastante tempo. Por isso, pra mim, por ter realizado uma das façanhas mais loucas e doentias que já vi um personagem fazer. Considerando que um humano treinado conseguiu desviar dos socos do cara quem ele é. Superman fundido com Goku e com o Alien da Cúmbia merece pelo menos um lugar nesta lista. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal e me siga no Twitter e Twitch, onde faço lives quase diariamente. Também não se esqueça de me seguir no meu canal secundário, BelCTilter, onde posto vídeos reagindo a animes ou lendo mangás que assisti ou li ao vivo. Muito obrigado e até a próxima.